Olá, queridos amigos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje tenho para vocês uma história que vai tocar profundamente o seu coração. Vamos compartilhar a experiência transformadora e quase surreal de Constanza Altamirano, uma mulher que não só encontrou paz no além, mas também vislumbrou algo perturbador, uma visão do anticristo tentando dominar a Terra. Preparem-se para uma jornada cheia de emoções, reviravoltas e mensagens profundas que prometem mexer com você. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Vamos lá! Olá, meu nome é Constanza Altamirano, tenho 65 anos e moro em San Antonio, Texas. Sou uma mulher comum, com uma vida que, até pouco tempo atrás, eu considerava normal. Nasci no México, mas vim para os Estados Unidos quando era jovem, em busca de uma vida melhor. Foi aqui que conheci o amor da minha vida, Ezequiel, com quem passei 39 anos maravilhosos. Sempre fui uma pessoa de fé, frequentava a igreja regularmente e acreditava em Deus, mas minha fé nunca foi realmente testada até os eventos que estou prestes a compartilhar com vocês. Trabalhei como professora de espanhol em uma escola local, enquanto Ezequiel era contador. Tínhamos 2 filhos lindos, que agora já estão criados e têm suas próprias famílias. Nossa vida era tranquila e feliz. Tínhamos nossas rotinas e pequenas alegrias diárias. Aos finais de semana, gostávamos de fazer churrascos no quintal e receber amigos e familiares. Ezequiel adorava contar piadas, sempre fazendo todos rirem. Eu, por outro lado, era mais quieta, mais observadora. Nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais ou experiências místicas. Para mim, a vida era o que podíamos ver e tocar. A morte era algo distante, algo que acontecia com os outros, nunca conosco. Oh, como eu estava enganada! Tudo mudou quando Ezequiel foi diagnosticado com câncer. De repente, nossa vida virou de cabeça para baixo. Os dias que antes eram preenchidos com risadas e planos para o futuro, agora eram consumidos por consultas médicas, tratamentos e medo, muito medo. Ver meu marido, sempre tão forte e cheio de vida, definhar dia após dia, foi a experiência mais dolorosa que já vivi. Eu me sentia impotente, incapaz de ajudar o homem que eu amava, e confesso que comecei a questionar minha fé. Como poderia Deus permitir tanto sofrimento? Quando Ezequiel faleceu, senti como se uma parte de mim tivesse morrido junto. Os dias que se seguiram foram um borrão de tristeza e desespero. Eu mal conseguia levantar da cama, quanto mais cuidar de mim mesma ou da casa. Meus filhos tentavam me ajudar, mas eu os afastava. Não queria a compaixão deles, queria meu marido de volta. Foi nesse estado de profunda depressão que decidi visitar o túmulo de Ezequiel pela primeira vez desde o funeral. Eu não fazia ideia de que essa visita mudaria minha vida para sempre, de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Era uma quinta-feira de outono quando fui ao cemitério. O céu estava nublado, como se refletisse meu estado de espírito. Lembro-me de ter dirigido até lá em um estado de piloto automático, minha mente vagando entre memórias do passado e a dor do presente. Quando cheguei, notei algo estranho. Havia um homem parado perto do túmulo de Ezequiel. Ele estava de costas para mim, vestindo um terno escuro. Por um momento, pensei que pudesse ser um amigo de Ezequiel, mas ao me aproximar, percebi que não o reconhecia. Caminhei em direção ao túmulo, sentindo meu coração bater mais rápido a cada passo. O homem parecia não notar minha presença. Quando estava a apenas alguns metros de distância, algo ainda mais estranho aconteceu. O homem simplesmente desapareceu, num piscar de olhos. Fiquei paralisada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Será que tinha imaginado tudo aquilo? O luto estava me fazendo ver coisas. Sacudi a cabeça,
tentando afastar esses pensamentos, e me concentrei no motivo pelo qual estava ali. Me aproximei do túmulo de Ezequiel, segurando um buquê de rosas vermelhas, suas favoritas. Ao colocar as flores sobre a lápide, senti uma dor aguda no peito. No início, pensei que fosse apenas a emoção do momento, mas a dor não passou. Na verdade, ficou mais intensa. Comecei a sentir falta de ar, como se algo estivesse pressionando meu peito. Minha visão começou a ficar turva e senti minhas pernas fraquejarem. Tentei me segurar na lápide, mas meus dedos não conseguiam agarrar nada. A última coisa que lembro foi de cair de joelhos na grama fria do cemitério. Então, tudo ficou escuro. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever com palavras. É como tentar explicar as cores para alguém que nunca enxergou, mas vou fazer o meu melhor para compartilhar essa experiência extraordinária. Quando a escuridão me envolveu, senti uma sensação estranha de paz. Todo o peso que carregava nos últimos meses, a dor, o luto, a raiva, tudo parecia se dissipar. Era como se eu estivesse flutuando em um oceano calmo e escuro. De repente, notei uma luz ao longe. Era um ponto minúsculo no início, mas foi ficando maior e mais brilhante. Senti-me atraída por ela, como se fosse um ímã poderoso. Não havia medo, apenas uma curiosidade intensa e uma sensação de que estava indo para casa. À medida que me aproximava da luz, comecei a ouvir sons. No início, eram apenas murmúrios indistintos, mas logo se transformaram em vozes claras. Com choque e vergonha, reconheci minha própria voz entre elas. Eram palavras de raiva e desespero dirigidas a Deus após a morte de Ezequiel. Cada palavra ecoava ao meu redor, fazendo-me sentir pequena e arrependida. Mas então, ouvi outras vozes, conversas que tive com Ezequiel ao longo dos anos, momentos de alegria, amor e companheirismo. Ouvi nossas risadas, nossas promessas de amor eterno, até mesmo nossas discussões bobas sobre quem deveria lavar a louça. Cada memória era como um bálsamo para minha alma ferida. Enquanto essas vozes me cercavam, continuei me movendo em direção à luz. Ela ficava cada vez mais brilhante, mas de alguma forma não machucava meus olhos. Era um brilho acolhedor, reconfortante. Então, de repente, eu estava imersa naquela luz, e naquele momento senti algo que nunca havia experimentado antes. Era amor, mas não o tipo de amor que conhecemos na Terra. Era um amor puro, incondicional, que parecia preencher cada parte do meu ser. Sentia-me aceita completamente, com todas as minhas falhas e imperfeições. Nesse estado de puro êxtase, percebi que não estava sozinha. Havia uma presença comigo, mas não consigo descrevê-la em termos físicos, pois não era algo que eu pudesse ver com os olhos. Era mais uma sensação, uma consciência de estar na presença de algo muito maior do que eu. Então, ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas dentro da minha mente. Era uma voz que transmitia sabedoria, compaixão e amor infinitos. Instintivamente, soube que estava na presença de Deus. "Bem-vinda, minha filha", disse a voz. "Você tem muitas perguntas." Naquele momento, todas as dúvidas, toda a raiva e todo o medo que eu havia sentido nos últimos meses vieram à tona. Mas antes que eu pudesse expressar qualquer coisa, senti uma onda de compreensão me envolver. Era como se Deus pudesse ver dentro da minha alma, entendendo cada pensamento, cada emoção. "Eu sei que você sofreu muito", continuou a voz. "Mas saiba que o tempo de Ezequiel na terra havia chegado ao fim. Ele cumpriu sua missão, tocou as vidas que deveria tocar, aprendeu as lições que precisava aprender. Essas palavras deveriam ter me trazido conforto, mas em vez disso, senti uma pontada de culpa. Mas eu o amaldiçoei, pensei. Duvidou de você, questionei sua existência.
A resposta veio imediatamente, envolta em um amor que dissipou toda a minha culpa. Minha filha, seu amor por Ezequiel é um reflexo do meu amor por vocês. Sua dor é compreensível. Eu não a julgo por isso. Ao contrário, estou aqui para confortá-la e mostrar-lhe que há muito mais além do que seus olhos terrenos podem ver. Foi nesse momento que percebi. Isso não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e o próprio universo. Enquanto estava imersa nessa luz divina, senti como se todo o conhecimento do universo estivesse ao meu alcance. Era uma sensação avassaladora, como se minha mente estivesse se expandindo para acomodar informações que iam muito além da compreensão humana. Deus, ou a presença que eu percebia como Deus, começou a me mostrar coisas que eu jamais imaginei serem possíveis. Vi a criação do universo, a explosão de luz e energia que deu origem a tudo o que conhecemos. Vi a formação das galáxias, das estrelas, dos planetas. Vi a Terra se formar, a vida surgir das profundezas dos oceanos e evoluir ao longo de bilhões de anos. Mas não eram apenas imagens que eu via. Era como se eu pudesse sentir cada momento, como se fizesse parte de cada átomo, de cada partícula de existência. Compreendi de uma forma que vai além das palavras, como tudo está interconectado, como cada ação, cada pensamento tem um impacto no todo. Veja, minha filha, disse a voz divina, como cada vida é preciosa, como cada existência tem um propósito no grande tapete da criação. E então, para minha surpresa, vi Ezequiel, não como eu o conhecia na terra, envelhecido e debilitado pela doença, mas radiante, cheio de vida e alegria. Ele sorriu para mim, e naquele sorriso vi todo o amor que compartilhamos ao longo de nossa vida juntos. Ezequiel cumpriu seu propósito, explicou Deus. Ele trouxe amor, alegria e sabedoria para muitas vidas. Agora, ele continua sua jornada em outro plano de existência. Quis correr para Ezequiel, abraçá-lo, dizer-lhe o quanto sentia sua falta, mas algo me deteve. Uma compreensão profunda de que este não era o momento para nosso reencontro. Há mais que você precisa ver e entender, disse a voz. E então fui levada em uma jornada através do tempo e do espaço. Vi civilizações antigas que floresceram e desapareceram. Vi guerras e períodos de paz. Vi o progresso da humanidade e também seus erros. Vi como as ações de uma única pessoa podiam desencadear eventos que afetavam milhões. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, explicou Deus. As dificuldades, as perdas, as alegrias, tudo faz parte do processo de evolução da alma. Compreendi então que a morte de Ezequiel, por mais dolorosa que tivesse sido para mim, era parte de um plano maior. Não era um castigo, nem uma crueldade, mas sim uma transição necessária para o próximo estágio de sua existência. Mas havia mais. Deus me mostrou algo que me deixou atônita. Vi vidas passadas. Vi-me em diferentes épocas, em diferentes corpos, vivendo diferentes experiências. Em algumas, Ezequiel estava ao meu lado. Em outras, éramos estranhos. Compreendi que nossas almas estavam conectadas há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. As relações que formamos na Terra são mais profundas e antigas do que podemos compreender, disse Deus. Cada encontro, cada vínculo tem um propósito. Essa revelação me encheu de uma paz que nunca havia experimentado antes. A dor da perda de Ezequiel ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma compreensão mais profunda e uma aceitação do ciclo natural da existência. Enquanto absorvia todas essas informações, senti uma mudança. A luz ao meu redor começou a pulsar e tive a sensação de que estava prestes a ver algo ainda mais intenso e talvez perturbador.
A luz ao meu redor tornou-se mais intensa e pulsante, e senti como se estivesse sendo transportada através do tempo e do espaço novamente. Mas desta vez, ao invés de olhar para o passado, eu estava sendo lançada para o futuro. As imagens que começaram a se formar diante de mim eram assustadoras e confusas. Vi cidades em chamas, multidões em pânico correndo pelas ruas, o céu escurecido por nuvens de fumaça tóxica. Era como se todo o progresso que a humanidade havia conquistado estivesse desmoronando diante dos meus olhos. "O que é isso?" perguntei, sentindo um medo crescente tomar conta de mim. A voz divina, agora com um tom mais grave, respondeu: "O que você está vendo, minha filha, é uma possibilidade do futuro. Um caminho que a humanidade pode seguir se não aprender as lições necessárias." As cenas continuaram a se desenrolar diante de mim. Vi o surgimento de uma figura carismática, alguém que parecia oferecer esperança em meio ao caos. Multidões o seguiam, hipnotizadas por suas palavras e promessas. Mas havia algo de errado, algo sinistro por trás de sua aparência benevolente. "O anticristo", disse a voz, confirmando minhas suspeitas. "Aquele que virá para tentar desviar a humanidade de seu verdadeiro propósito." Vi como essa figura usava tecnologia avançada para controlar as mentes das pessoas, como manipulava governos e economias para criar um sistema global de opressão. Era aterrorizante ver como facilmente as pessoas entregavam sua liberdade em troca de falsas promessas de segurança e prosperidade. Mas nem tudo estava perdido. Em meio à escuridão, vi pontos de luz, pessoas que resistiam, que se recusavam a se curvar diante do mal. Vi comunidades se formando, pessoas ajudando umas às outras, mantendo viva a chama da esperança e do amor. "Lembre-se, Constanza", disse a voz divina, "o futuro não está escrito em pedra. O que você vê é um aviso, uma possibilidade. As escolhas que cada indivíduo faz hoje moldam o amanhã." Essa visão do futuro me encheu de um senso de urgência e responsabilidade. Percebi que cada ato de bondade, cada gesto de amor, por menor que fosse, poderia fazer a diferença nessa batalha entre o bem e o mal. "Mas o que posso fazer?" perguntei, sentindo-me pequena diante da magnitude do que havia testemunhado. "Viva com amor", respondeu a voz. "Espalhe a luz que você experimentou aqui. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de perdão é uma arma poderosa contra as forças da escuridão." Compreendi então que minha jornada na Terra ainda não havia terminado. Havia um propósito maior para minha vida, uma missão que eu precisava cumprir. Enquanto as visões do futuro se dissipavam, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A luz intensa deu lugar a um cenário familiar e acolhedor. Para minha surpresa, me vi em um lugar que se parecia muito com a casa que eu compartilhava com Ezequiel na terra. Era a nossa sala de estar, com o velho sofá de couro que Ezequiel tanto amava, as estantes cheias de livros e as fotos de família nas paredes. Mas havia algo diferente. Tudo parecia mais vívido, mais real, como se eu estivesse vendo as coisas pela primeira vez. E então, ele estava lá. Ezequiel, meu amor, meu companheiro de tantos anos. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, sorrindo para mim com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. "Constanza", ele disse, sua voz exatamente como eu me lembrava. "Que bom ver você, meu amor." Corri para ele, meu coração transbordando de emoção. Nos abraçamos e naquele momento senti todo o amor que compartilhamos ao longo de nossa vida juntos. Não havia mais dor, não havia mais sofrimento, apenas uma alegria pura e completa. "Ezequiel", eu disse entre lágrimas de felicidade, "senti tanto a sua falta. Por que você teve que partir?" Ele segurou minhas mãos nas suas, olhando profundamente em meus olhos. "Minha querida,
Eu nunca realmente parti. Estive com você o tempo todo, mesmo que você não pudesse me ver ou sentir. Ezequiel me explicou que a morte, como nós a entendemos na Terra, é apenas uma transição. Nossas almas continuam sua jornada, aprendendo e evoluindo. Ele me falou sobre todas as vezes que você sentiu minha presença após minha partida. O perfume familiar no ar, o som da minha música favorita tocando sem explicação. Era eu tentando confortá-la, mostrando que estava aqui. Conversamos por horas. Ezequiel me contou sobre sua experiência após deixar o corpo físico, sobre as maravilhas que havia testemunhado e as lições que havia aprendido. Falou sobre como observa nossa família na Terra, cuidando de nós da melhor maneira que podia por estar aqui. Perguntei se isso significava que eu também havia morrido. Ezequiel sorriu gentilmente. Não, meu amor, seu tempo na Terra ainda não acabou. Você está aqui porque precisava dessa experiência, dessa compreensão, para cumprir seu propósito. Ele me explicou que eu tinha uma missão importante a cumprir e que as visões que eu havia testemunhado, tanto do passado quanto do futuro, eram um chamado para a ação. Você precisa voltar, Constanza, ele disse, sua voz cheia de amor e compreensão. Você tem que levar a sua luz e a sua sabedoria para a Terra. Senti meu coração se apertar. A ideia de deixar Ezequiel novamente era dolorosa. Mas eu quero ficar com você, protestei. Ezequiel me abraçou mais uma vez. Nós ficaremos juntos para sempre, mas não agora. Agora você tem um trabalho a fazer, e eu estarei com você sempre, guiando e protegendo. Compreendi então que esta não era uma despedida, mas sim um até logo. Nosso amor transcendia as barreiras da vida e da morte. Quando nos separamos do abraço, notei que o ambiente ao nosso redor começava a mudar novamente. A luz estava voltando, mais intensa do que antes. É hora de voltar, meu amor, disse Ezequiel, sua voz se distanciando. Lembre-se, viva com amor, espalhe a luz e nos veremos novamente. Com essas palavras, senti-me sendo puxada de volta, atraída pela luz, retornando ao mundo que eu conhecia. Mas agora eu estava mudada, transformada pela experiência que havia vivido e pelo amor que havia sentido. A primeira coisa que percebi foi o frio da grama sob minhas mãos. Aos poucos, fui tomando consciência do meu corpo novamente. Meus olhos se abriram lentamente, ajustando-se à luz do dia. Estava de volta ao cemitério, deitada ao lado do túmulo de Ezequiel. Por um momento fiquei confusa. Tudo o que eu havia experimentado, a luz, as visões, o encontro com Ezequiel, parecia tão real, tão vívido. Será que tinha sido apenas um sonho, uma alucinação causada pelo estresse e pelo luto? Mas então senti algo diferente, uma paz profunda, uma compreensão que ia além das palavras. Sabia, no fundo do meu ser, que o que eu havia vivenciado era real, mais real talvez do que qualquer coisa que já havia experimentado em minha vida normal. Tentei me levantar, mas meu corpo estava fraco. Foi então que notei um homem se aproximando. Ele vestia o uniforme dos funcionários do cemitério e tinha um olhar preocupado no rosto. Senhora, ele chamou se aproximando cautelosamente. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Reconheci sua voz. Era Gabriel, o zelador do cemitério. Eu o conhecia de vista das poucas vezes que havia visitado o túmulo de Ezequiel nos meses anteriores. Estou bem, Gabriel, respondi, surpresa com a calma na minha própria voz. Só preciso de um momento para me recompor. Ele me ajudou a sentar, ainda com uma expressão preocupada. A senhora desmaiou, ele explicou. Eu a vi cair e vim correndo. Mas quando cheguei aqui, a senhora parecia diferente, como se estivesse em outro lugar. Sorri, compreendendo o que ele queria dizer. Eu estava, Gabriel. Eu estava em outro lugar. Ele me olhou confuso, provavelmente achando que eu ainda estava desorientada pelo desmaio.
Quer que eu chame uma ambulância? A senhora pode ter batido a cabeça. Não, não é necessário, assegurei a ele. Estou me sentindo melhor do que nunca, na verdade. E era verdade. Apesar da fraqueza física, eu me sentia renovada por dentro, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A dor da perda de Ezequiel ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma compreensão mais profunda, uma aceitação que trazia paz. Gabriel me ajudou a levantar, e fiquei surpresa ao perceber quanto tempo havia se passado. O sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu tinha chegado ao cemitério pela manhã, o que significava que havia ficado fora por horas. Tem certeza de que não quer que eu chame alguém? Gabriel perguntou mais uma vez, ainda preocupado. Coloquei minha mão em seu ombro, sentindo uma onda de gratidão por sua gentileza. Tenha certeza, Gabriel. Obrigada por sua preocupação. Estou pronta para ir para casa agora. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, senti como se estivesse vendo o mundo com novos olhos. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais azul. A vida, com todas as suas complexidades e simplicidades, se apresentava diante de mim com uma nova clareza e beleza. Podia sentir a vida pulsando em tudo ao meu redor, e pela primeira vez desde a morte de Ezequiel, senti esperança. Uma esperança renovada, não apenas para mim, mas para toda a humanidade. Sabia que tinha um trabalho a fazer, uma história para contar, e estava pronta para começar. Nos dias que se seguiram à minha experiência no cemitério, percebi uma profunda transformação em mim. Era como se tivesse acordado de um longo sono, vendo o mundo com clareza pela primeira vez. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos, e eu podia sentir uma energia pulsante em tudo ao meu redor. Meus filhos notaram a mudança imediatamente. Quando os vi pela primeira vez após o incidente, seus olhos se arregalaram de surpresa. Mãe, minha filha Maria perguntou hesitante, você está diferente? Sorri para ela, sentindo o amor transbordar do meu coração. Estou, querida. Passei por algo extraordinário. Sentei-me com eles e contei tudo o que havia acontecido. Sobre a luz, as visões do passado e do futuro, meu encontro com Ezequiel. Falei sobre o amor incondicional que havia sentido e a compreensão mais profunda da vida e da morte que agora possuía. No início, eles me olharam com preocupação, provavelmente achando que eu tinha tido algum tipo de colapso emocional. Mas, à medida que continuei falando, vi a compreensão e o assombro crescerem em seus olhos. Mãe, meu filho Carlos disse com a voz embargada, você parece em paz. E eu estava. Pela primeira vez desde a morte de Ezequiel, sentia uma paz profunda e duradoura. A dor da perda ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma compreensão maior, uma aceitação do ciclo natural da vida e da morte. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a ver mudanças em minha vida cotidiana. Coisas que antes me irritavam ou me estressavam pareciam insignificantes. Encontrei uma paciência e uma compaixão que não sabia que possuía. Comecei a prestar mais atenção às pessoas ao meu redor. Notei a tristeza nos olhos do caixa do supermercado e tomei um momento para perguntar como ele estava. Vi o cansaço na postura da jovem mãe no parque e ofereci ajuda com seu bebê. Pequenos atos de bondade que antes teriam passado despercebidos agora pareciam cruciais. Também comecei a sentir uma conexão mais profunda com a natureza. Passei a acordar mais cedo para ver o nascer do sol, maravilhada com a beleza do mundo. Despertando para um novo dia, comecei a cultivar um pequeno jardim, sentindo uma alegria imensa ao ver as plantas crescerem e florescerem sob meus cuidados. Mas a mudança mais significativa foi em minha perspectiva sobre a vida e a morte. A morte, que antes me aterrorizava, agora parecia apenas uma transição,
uma passagem para outro estado de ser. Não que isso diminuísse a dor da perda. Eu ainda sentia a falta de Ezequiel todos os dias. Mas agora havia uma compreensão mais profunda, uma aceitação que trazia conforto. Comecei a falar abertamente sobre minha experiência, no início apenas com amigos próximos e familiares. Mas logo a palavra se espalhou e pessoas começaram a me procurar, curiosas sobre o que eu havia vivenciado. Alguns me olhavam com ceticismo, outros com fascinação. Mas, para minha surpresa, muitos encontraram esperança em minhas palavras. Pessoas que haviam perdido entes queridos, que lutavam contra doenças terminais ou que simplesmente buscavam um sentido mais profundo para a vida. Pareciam encontrar consolo e renovação em minha história. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, senti uma presença familiar ao meu lado. Não podia ver Ezequiel, mas sabia que ele estava lá, caminhando comigo como fizera tantas vezes em vida. "Estou fazendo a coisa certa, meu amor?" Perguntei em voz baixa. Não ouvi uma resposta com meus ouvidos, mas senti em meu coração um sentimento de aprovação, de amor, de encorajamento. Sorri, sabendo que estava no caminho certo, que estava cumprindo o propósito que me foi mostrado naquela experiência extraordinária. E assim, dia após dia, continuei minha jornada, compartilhando amor, espalhando luz e preparando-me e aos outros para os desafios que o futuro poderia trazer. Sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo, fortalecida pelo amor e pela compreensão que havia recebido. À medida que minha história se espalhava, comecei a enfrentar uma variedade de reações, mas, mais importante, continuei a trilhar meu caminho com o coração aberto e a esperança renovada. Enquanto muitos encontravam conforto e esperança em minhas palavras, outros reagiam com ceticismo e até hostilidade. Um dia fui convidada para falar em um grupo de apoio para pessoas em luto. Aceitei, sentindo que era uma oportunidade de ajudar aqueles que passavam pelo mesmo tipo de dor que eu havia experimentado. Quando cheguei ao local da reunião, uma pequena sala na igreja local, pude sentir a atmosfera carregada de tristeza e perda. Comecei a compartilhar minha experiência, falando sobre o amor incondicional que havia sentido e o encontro com Ezequiel. Vi rostos se iluminarem com esperança, lágrimas de alívio sendo derramadas. Mas então notei um homem no fundo da sala. Seus braços estavam cruzados e seu rosto contorcido em uma expressão de raiva. Quando terminei de falar e abri espaço para perguntas, ele foi o primeiro a se manifestar. "Como você ousa?" ele gritou, levantando-se com veemência. "Como pode vir aqui e alimentar as pessoas com essas mentiras? Minha esposa morreu há 6 meses e não houve luz nenhuma, não houve amor, só dor e escuridão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando minha reação. Por um momento, senti-me desestabilizada. Mas então, lembrei-me do amor que havia experimentado, da compreensão mais profunda que havia adquirido. Respirei fundo e me aproximei do homem. "Sinto muito pela sua perda", disse suavemente. "Entendo sua raiva. Eu também senti raiva, senti dor. Ainda sinto falta do meu marido todos os dias." O homem me olhou surpreso com minha abordagem calma. "Não estou aqui para convencer ninguém", continuei. "Estou apenas compartilhando o que vivi, o que experimentei. Não tenho todas as respostas, mas posso dizer que o amor que você sente pela sua esposa, a conexão que vocês tinham, isso não morre. Isso continua de maneiras que talvez não possamos compreender completamente agora." Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos do homem. Sua postura relaxou um pouco. "Eu só queria vê-la mais uma vez", ele disse, sua voz quebrando. Coloquei minha mão em seu ombro, sentindo sua dor. "Eu sei,
disse eu. E talvez um dia você a veja novamente. Mas, por enquanto, ela vive através do amor que vocês compartilharam, através das memórias que você guarda. O homem assentiu lentamente, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. O abracei, sentindo sua dor se misturar com a minha própria, mas também sentindo aquela conexão profunda que nos une a todos. Esse incidente me fez perceber que minha jornada não seria fácil. Haveria aqueles que questionariam, que duvidariam, que reagiriam com raiva, mas também me mostrou o poder da compaixão, da empatia, do amor incondicional que havia experimentado. Nos meses que se seguiram, continuei a compartilhar minha história. Falei em grupos de apoio, em igrejas, em centros comunitários. Escrevi um livro sobre minha experiência, que, para minha surpresa, se tornou um best-seller local. Recebi cartas de pessoas de todo o país, algumas compartilhando suas próprias experiências de quase morte, outras expressando como minha história havia mudado sua perspectiva sobre a vida e a morte. Mas nem tudo eram flores. Enfrentei críticas de céticos que me acusavam de explorar a vulnerabilidade de pessoas em luto. Cientistas tentaram explicar minha experiência como uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Alguns líderes religiosos me acusaram de heresia. Cada crítica, cada acusação era dolorosa. Houve momentos em que questionei se deveria continuar compartilhando minha história. Mas então lembrava-me do propósito que havia me sido mostrado, da importância de espalhar luz e amor em um mundo que muitas vezes parecia tão escuro. E assim continuei, não para convencer ninguém, não para provar que estava certa, mas simplesmente para oferecer esperança e conforto para aqueles que estavam abertos a recebê-los. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, cheio de entrevistas desafiadoras e críticas duras, sentei-me em minha varanda, olhando para as estrelas. Senti aquela presença familiar ao meu lado. "Estou fazendo a coisa certa, Ezequiel?" Perguntei em voz baixa. "Às vezes parece tão difícil." Não ouvi uma resposta com meus ouvidos, mas senti em meu coração um sentimento de amor, de encorajamento, de certeza. Soube naquele momento que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas eu estava pronta para enfrentá-lo com amor, com compaixão e com a certeza de que havia algo mais além desta vida terrena. E assim, continuei minha jornada, com o coração aberto e a esperança renovada, sabendo que cada ato de bondade e cada gesto de amor era uma luz que iluminava o caminho em meio às sombras. Agora, convido você a compartilhar suas opiniões sobre esta incrível história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sobre cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.